Olá, eu sou o chefe João Souza e como o inverno está chegando, a gente vai fazer uma sopinha de cebola. É aquela sopinha francesa gratinada com queijo. Vamos lá? Aprender? Para isso a gente vai precisar fazer um caldo de legumes. Aqui eu tenho um caldo de legumes porque eu vou fazer uma versão vegetariana para essa galera que não come carne, tá? Então eu tenho um caldo de legumes que eu fiz o seguinte: 3 litros de água. Eu botei um buquê garni, que coloquei tomilho, louro, alecrim. O que eu tiver de ervas eu faço lá o buquezinho e coloco na água. Um aipo ou salsão em algumas regiões, um talo de aipo ou salsão. Uma cenoura cortada grande e uma cebola. Coloquei em 3 litros de água, liguei o fogo e deixei ela fervendo até reduzir pela metade, mais ou menos, para ela pegar o sabor de todos os legumes. Se você quiser fazer de carne ou de frango, também cai bem com essa sopa de cebola. Para o caldo da sopa, a gente vai usar o caldo de legumes, 1,5 litro para fazer a base dela. Muita cebola. Aqui eu tenho 1 quilo aproximadamente. Vou usar 100 gramas de manteiga, 2 colheres de trigo branco. Aqui eu estou usando 100 ml de vinho branco, 100 gramas de queijo ralado, pode ser o steppe, o gruyère, queijo parmesão, o queijo que você tiver, o queijo da sua preferência, fica à vontade. E também vou precisar de torradinha, vou precisar de sal também para temperar, porque eu não coloquei sal nenhum nesse caldo de legumes, tá? Aqui eu tenho um sal grosso, que eu bato ele no liquidificador com ervas desidratadas, o que você tiver em casa, o que você gostar. Eu prefiro usar esse sal aqui, tá? Então uma dica. Agora a gente vai fazer o quê? Vai derreter essa manteiga aqui. Então eu tenho 100 gramas de manteiga. Eu vou derreter aqui. A panela, ela vai parecer um pouquinho pequena por conta da quantidade de cebola. Mas o que vai acontecer? Essa cebola, ela vai caramelizar, ela vai reduzir todinha. A manteiga derreteu toda, estou aumentando o fogo aqui. E agora eu vou vir com a cebola. Eu vou botar a cebola toda. Toda aquela cebola cortada. Tá vendo? Não são fatias muito finas. Pode deixar um pouco mais grossinha para ela, quando começar a caramelizar, ela não desaparecer muito. Aqui são 5 cebolas grandes. A gente fez um corte dela, meia lua, e depois cortou não muito fino. Eu deixo ela um pouquinho mais grossa, porque eu gosto de sentir a textura dela depois, porque senão ela acaba dissolvendo muito. Agora aqui eu vou deixar aberto. Daqui a uns 15 minutos eu venho olhar. A gente vai ficar cuidando dele, mas a gente quer que ela caramelize, que ela vai ficar bem escurinha, um dourado bem escuro, puxando para um castanho, tá? Para ela soltar todo o sabor dela aqui na panela. Então vamos deixar ela aí. Ó, vocês viram aquele monte de cebola que a gente colocou aqui, né? Tava cheio de cebola. Já deu uma super reduzida, já, ó, tá metade da panela. Eu ainda não coloquei sal aqui, não vou colocar, só vou colocar sal no final para ver como é que tá o sabor. Se eu colocar sal aqui agora, vai começar a soltar água e a gente não quer isso, a gente quer que ela vá caramelizando nessa gordura do leite. Vocês não têm ideia de como o cheiro disso daqui fica bom, é só a cebola, já tá com um cheiro maravilhoso. Então a gente ainda vai continuar com ela no fogo aqui e ela caramelizando, vai ficar uns 30, 40 minutos. Então vamos deixar ela descansar, daqui a pouco a gente volta. Chama o comercial. Ó, agora eu vou baixar o fogo. Não tem problema dar uma pegadinha, tá? Não tem problema. Essa pegadinha no fundo aqui vai fazer parte quando a gente for deglaciar isso com o vinho. E a gente vai aproveitar todos esses sucos aqui para dar sabor nessa sopa de cebola, tá? Aqui já tem mais ou menos uns 30 minutos que está nesse fogo aqui, por isso que ele está ficando com essa cor.
A gente ainda vai deixar mais uns 10 minutinhos para poder vir com os líquidos agora, tá? Então olha aqui como ela tá caramelizada, ó. Olha a cor dela. Agora que chegou nesse tempo aqui, eu vou ficar mais cuidadoso, eu vou ficar o tempo todo em cima. Mais uns 10 minutinhos e a gente vai ficar aqui em cima para não queimar, para não ficar muito queimado, para não puxar para o amargo o sabor da sopa. A gente tem registro dessa sopa de cebola desde a Grécia Antiga, uma coisa muito antiga. Os franceses é que popularizaram ela, fazendo ela gratinada. E ela era considerada comida de pobre, porque a cebola dava em qualquer lugar, então era muito fácil ter cebola em casa. Naquela época eles plantavam muito, né? Então a agricultura familiar era mais incentivada na França hoje em dia, então eles ganham muito da gente com relação a isso, né? E essa sopa de cebola hoje é um ícone da culinária, da gastronomia francesa. Vamos sair ver bem a cor aí. Agora eu vou jogar aquele trigo aqui, aquelas 2 colheres de trigo, as 2 colheres de trigo eu vou colocar aqui e ó, vou cozinhar. Isso daqui chama de roux, porque depois ele vai ser o espessante, vai deixar a sopa mais cremosa. Agora eu tô aqui ó, com 100 ml de vinho branco que a gente vai colocar aqui. Vai colocando aos poucos para poder puxar todo aquele suco do fundo da panela, aquele queimadinho, aquela crostinha, para poder vir toda. Ó. Agora que está nesse nível aqui, eu vou ligar o forno para pré-aquecer o forno, porque a gente vai gratinar ela em porção individual. Com esse caldo de legumes aqui a gente vai cozinhar uns 40 minutos. Agora aqui eu vou começar a agregar o sal. Eu vou uma pitadinha bem generosa de sal e eu vou deixar ali. Agora eu vou pôr um pouquinho da pimenta. Eu vou tampar. Quando ela começar a ferver, vou aumentar o fogo para ela ferver. Quando ela ferver, eu vou baixar o fogo e tampar e deixar ela aqui uns 30 minutos. Ó, ela começou a ferver, eu vou tampar ela e vou deixar ela aqui cozinhando uns 30, 40 minutos. A gente vai vir olhar como é que tá a textura dela. Então aqui baixei o fogo. Não esquece de baixar o fogo e deixar ela agora já sozinha. Roda, roda, roda e avisa. 1 minuto comercial. Ó, agora a gente vai ver se vai precisar de mais sal. Você sabe que o chefe ele sempre anda com uma colher presa aqui, né? Não fica achando que o chefe pega e prova da própria colher que vai pra coisa e volta com a colher lá. Ele anda com uma colher aqui porque é o seguinte, ó. Ele tem uma colher, com a outra ele pega, bota pra colher de cá, depois essa ele pode usar novamente. E prova pra ver se precisa de sal. Tá precisando de sal, vou pôr mais sal aqui. Mais generoso com o sal, porque tem bem pouco sal aqui. Agora a gente vai montar ela na cumbuquinha para ir pro forno. Então a gente vai montar numa refratária. Então ó, eu acho que aqui cabe 3 torradas. Então agora eu vou finalizar com a torrada e vou colocar o queijo. Pode ser generoso no queijo. Então o forno já está pré-aquecido em 200 graus, tá? E aqui eu tô colocando para gratinar. Agora 20 minutinhos aqui. Quando der o clack, a gente vem tirar, tá bom? Deixa eu ver. 20 minutinhos lá no forno para gratinar ela, tá? Então ela fica nesse resultado aqui. Então aproveita, ela é super saborosa e combina bem com esse inverno que está chegando. Não esquece de marcar a gente, faz lá a receita e marca lá. @LorianBistrô, @Chef João Souza e @canal Você Tem Fome de Quê?